seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e essa é a nossa TV Cartão de Todos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um assunto muito importante. A gente vai falar sobre a saúde da mulher, mas especificamente sobre um período que traz grandes transformações. A gente vai falar sobre a menopausa. Você sabia que os sintomas da perimenopausa podem começar até 10 anos antes da última menstruação? O que você sabe sobre menopausa, pré-menopausa? Ai, meu Deus, não vamos falar disso, não. O quê? Já tô sofrendo com isso já faz uns 2 anos já. É ruim demais. Sabia porque eu já li a respeito. Você sabia? Não sabia. Não sei nada. Não sabe nada? Nada. Ah, eu sei que causa muitos sintomas na mulher que são chatos, né? Você sabia que esses sintomas podem começar até 10 anos antes? Não. E você pensa ou faz reposição hormonal? O que você sabe sobre isso? Já li a respeito, porém não tenho vontade de fazer. Eu penso de repente, tratamentos alternativos. Reposição hormonal, você Não, pensa? não, porque você vai fazer uma coisa e depois vai dar ruim pra outra, então é melhor aguentar, né? Melhor aguentar. Uma hora passa. É muita coisa numa palavra só, menopausa. Tem outra também, perimenopausa, aí tem mais dúvidas ainda. Vamos falar sobre isso nesse episódio fantástico com a ginecologista doutora Roberta Esteves. Bem-vinda, doutora. Muito prazer, Uma Fernando. alegria te receber aqui. Alegria minha participar com vocês dessa conversa super especial para a gente A conscientizar. senhora já viu, doutora, na reportagem da Júlia Bandeira, quantas dúvidas. A gente terminou a reportagem falando sobre a questão da reposição. Exato. É uma dúvida diária, né? O meu consultório realmente a gente abrange muito isso. São as principais dúvidas que trazem a mulher na transição para a menopausa, tanto a perimenopausa quanto as mulheres já menopausadas, Reposição hormonal. Perfeito. Ela é obrigatória? Não é obrigatória, Fernando. Inclusive, a gente tem alguns critérios para indicação, né, sobre elas. A gente vai priorizar, sim, pacientes que têm sintomas vasomotores, que são os fogachos, os famosos calorões, né, da menopausa da mulher. Então, realmente, a gente tende a indicar melhor quando a paciente é uma paciente que tem sintomas mais ativos. Mas isso não significa que obrigatoriamente por ela ter esses sintomas, eu preciso entrar com reposição hormonal. Muito pelo contrário, a gente tem critérios que devem ser muito bem seguidos para uma indicação coerente, né? Muito se dizia antigamente em relação ao risco de câncer de mama associado à reposição hormonal e hoje a gente é mais criterioso em relação a isso justamente por conta dessa conversa que tanto se diz sobre a relação do câncer de mama. Muita gente diz que casos familiares de câncer de mama são impeditivos, mas em que grau de parentesco seria essa questão proibida? Perfeita colocação. A gente não contraindica a reposição hormonal em pacientes que têm histórico na família de câncer de mama ou câncer de ovário, que também em alguns casos são estrogênio dependentes, que dependem do hormônio. Muito pelo contrário, a contraindicação absoluta de reposição hormonal para mulheres menopausadas é em história pessoal de câncer de mama. Se a mulher já teve um câncer de mama ou um câncer estrogênio dependente, como um de ovário, por exemplo, aí sim a gente tem essa contraindicação muito bem indicada. Casos na família, mas... Não contraindicam, mas a gente... Nem a mãe? Nem a mãe. Mas a gente aumenta a nossa investigação, claro. Sem dúvidas, a gente vai ter um critério bem estabelecido para ter uma mamografia sem nenhuma alteração, um ultrassom de mamas também com uma clara evidência de que está tudo perfeito. Você sabia que a menopausa aumenta o risco de doenças cardíacas nas mulheres? Também sabia disso, sabia. E principalmente quando você é fumante, né? Eu acho que as duas coisas não combinam. Não sabia não. Não. Mas tomara que não tenha. Você sabia? Sabia. Já vem tratando já, para ver se eu alivia a situação. Já ouvi falar, mas não tinha certeza não. Não sabia. Tem que tomar cuidado com o coração. Ah, tá. É bom saber, não sabia disso. Você sabia disso? Não sabia. Na menopausa e tanto na perimenopausa, a transição, né, para esse
período da mulher, a gente tem uma queda dos níveis estrogênicos. O estrogênio, muito pelo contrário do que se pensa, quando a gente vê em pílulas anticoncepcionais, que tem o risco de trombose, na verdade, na mulher, a gente usa não é o etinilestradiol da pílula propriamente dita. A gente usa o estradiol, que a gente chama hoje popularmente do bioidêntico. Então, a gente tende a usar um hormônio muito mais parecido com o da mulher, justamente porque com a queda desses hormônios, a gente diminui não só a saúde cardiovascular da mulher, quanto também massa óssea. A proteção óssea da mulher também fica desprotegida. Uma das indicações bem prescritas em vários protocolos que a gente segue é a osteoporose também, para entrar com uma reposição hormonal, por exemplo. Na reportagem a gente viu uma senhora falando sobre a questão do cigarro. Se a gente fala de um coração mais desprotegido, Exato. colocando o cigarro aí, a gente aumenta potencialmente o risco de um problema. Com certeza. A gente tem que ter muita cautela em relação à reposição hormonal. A reposição hormonal, ela deve ser bem prescrita justamente por isso. Pacientes que já tiveram algum evento cardiovascular, como infarto, um AVC, a gente tem que ter mais cautela ao colocar a reposição hormonal. Entenda, a maioria das vezes é contraindicado nesses casos, mas temos vias de administração. As vias orais, por exemplo, são contraindicadas em pacientes hipertensas, em pacientes tabagistas ou com uma hipertriglicerinemia alterada, ou seja, o colesterol um pouquinho descontrolado. Com isso, a gente realmente já vai preferir vias transdérmicas. São os famosos géisinhos que a gente fica fazendo nas pacientes nessa parte de reposição hormonal. Então, a gente tem vias de administrações adequadas para cada tipo de paciente. Por isso que é tão importante a gente ter uma avaliação minuciosa, uma anamnese extremamente bem feita para realmente identificar fatores de risco para buscar qual a melhor via de administração para essa paciente. Mas, sem dúvida, esse período ele é fundamental também para pensar em parar de fumar. Sem dúvida, a conscientização de que a gente realmente precisa melhorar os hábitos de vida para chegar nessa fase muito bem, né? Tanto com peso adequado, bons hábitos de vida, bons hábitos alimentares, uma boa prática de atividade física é fundamental para tudo isso. Por que é muito importante falar desse período e também dizer que, isso é muito importante, a menopausa não é uma doença. Menopausa é um período importante na vida da mulher, é uma janela que é muito grande na maioria das vezes. Estão falando de 45 anos até mais de 50, talvez 55, Sim. com sintomas que se confundem, a irritabilidade, a vida atual, apressada, hoje ela é um convite para irritação. Quando é que a mulher pode entender o que é um sinal de perimenopausa, que antecede a menopausa, e o que é mesmo a vida de todo dia? Perfeito. É uma colocação que a gente sempre vai ficar em dúvida em consultório, sabe, Fernando? Mas a gente tem uma plena convicção de que, ao acompanhar muito bem uma paciente, a gente vai conseguir dar essa resposta para ela, entendendo que o período da perimenopausa, que a gente chama de climatério, essa transição para entrar em amenorreia, que é a falta de menstruação, propriamente dita, a gente classifica a menopausa como 12 meses sem menstruar, certo? Mas a gente não espera esse período para as pacientes realmente buscarem o tratamento, porque antes disso a gente já começa a sentir sintomas, como você acabou de falar também, a gente ouviu as queixas das pacientes. A transição já inicia também com sintomas, e nessa transição a gente prefere muito mais abordar essa paciente realmente já preparando ela para tentar uma terapia hormonal e também conscientização de que aquele período pode causar irritabilidade, pode causar como se fosse, às vezes elas chegam em consultório dizendo, doutora, minha TPM está muito mais forte, né? Então a gente tende a sinalizar o que realmente é uma alteração de humor cíclica, buscando realmente um ciclo menstrual que às vezes não ocorre, ou também pensando em uma alteração psicológica, né? Que a gente realmente tem que priorizar muito hoje a saúde mental, buscando realmente entender como é que a gente está se sentindo aos hábitos antigos. Por exemplo, eu vou ao parque e eu fico feliz, ou não, doutor, antes eu passeava, conseguia fazer minhas atividades diárias e hoje eu não tenho mais essa sensibilidade, eu não me sinto feliz estando lá. E isso realmente a gente vai tentar identificar fatores psicológicos também, claro. Mas sim, a própria menopausa, a própria alteração hormonal que esse ciclo, essa onda hormonal faz, também podem cursar com esses sintomas. A informação de ouro desse episódio, eu acho que foi dita agora.
o diagnóstico da menopausa, 12 meses meses. sem a menstruação, ou seja, um ano inteiro sem a menstruação. Sem menstruação. O ponto de atenção é que a mulher, nessa fase da vida, ela precisa também preocupar com a prevenção de uma gravidez que pode não Perfeitamente. estar dentro do planejamento, né? Muito bem, perfeitamente colocado. Nesse período de transição, a mulher ainda corre riscos de gestação. Então, é importantíssimo que, ao pensar, por exemplo, em um método contraceptivo, mas já tentando entrar em uma transição para a menopausa, a gente busque métodos contraceptivos adequados, que já amenizem esses sintomas de calores, de irritabilidade, de alterações realmente menstruais, porque às vezes a própria menopausa começa, a transição para a menopausa se inicia numa alteração cíclica da menstruação. Às vezes a gente começa a menstruar mais vezes no mês, ou às vezes começa a ficar muito tempo espaçado o período da menstruação. Então depende muito de como a paciente vem, mas lembrando, nessa transição a gente ainda sim tem riscos gestacionais, se não desejadas. É um período de letramento, não só das mulheres, mas dos companheiros também, Muito né? bem. Companheiros e companheiras. Sem dúvida. Porque existem muitas dúvidas nesse período que se misturam com estados de humor que vão variar. E é Sem preciso dúvida. paciência para perceber e entender tudo isso, É, né? exatamente. Falo até como homem, né? Também Sem dúvida. porque eu acho que é necessário ter informação. Se as mulheres têm dúvidas, imaginem. Os parceiros, as parceiras, sem dúvida. Você sabia que o climatério pode provocar lapsos de memória, irritabilidade, crises de ansiedade, além dos famosos calores? Eu tô passando por isso. Calor demais, irritação demais. Se eu pudesse, não, ninguém falar nem comigo. É um estresse de verdade. Horroroso. A qualidade do meu sono ficou bem mais ruim, que eu posso dizer assim, que tem noite que eu durmo bem, tem noite que não. Acho que o metabolismo também fica mais lento, né? A ressecamento, falta de libido, essas coisas que eu senti diferença. Mas sinto muito cansaço, dores no corpo, dependendo do dia também, muito calor, Irritada? irritada. Eu já tomei uns comprimidos, né, para ajudar nos estresses, no calor, que é demais mesmo, de verdade. Já tive a crise de cair no chão mesmo, assim, sem entender o que era. Depois que eu passei na médica, eu fui explicando, e ela foi me explicando que é normal, porque faz parte da menopausa mesmo, mas eu não aceito não. Ai, é ruim demais. Você coloca uma coisa no lugar e esquece, aí você tem que fazer alguma coisa, já esqueceu também no fim do dia que você lembra. Nesse momento, a gente sempre busca conversar e conscientizar as mulheres de que a conversa, o companheirismo deve existir muito na relação sexual. Na relação também sexual, né? Mas na relação de vida. pessoal, na né? relação Não de só vida. com o parceiro, às vezes na amizade, no ambiente de trabalho, a gente se estressa um pouquinho mais. Entender esses sinais da irritabilidade, a variação do sono também é outro ponto importante, né? Sem dúvida. Às vezes as pacientes começam realmente a vir com queixas de insônia, mas na maioria dos casos, a gente começa a perceber que elas acordam mais por conta dos calores, dos sintomas vasomotores que a gente já conversou. Então, elas às vezes acordam sentindo esses calores mais intensos e mais vezes durante a noite. E uma qualidade baixa de sono começa a deixar a gente mais indisposto no dia seguinte, com menos disposição para trabalhar. Então, é algo que realmente vai impactar a qualidade de vida dessa mulher. Agora, eu queria também dar um recado para quem está acompanhando a gente e está pensando, puxa, eu estou aqui com meus 45, 47, 48 Perfeita. anos, não tenho sintoma nenhum. Certo. Felizarda, você não tem sintoma nenhum até agora, Muito mas bem. tem alguma informação importante para você. O que a pessoa precisa entender, mesmo sem os sintomas de perimenopausa, alguma coisa vai acontecer na vida dela. A gente sempre vai orientar as pacientes em situações de 40 mais, né? A partir dos 40. Perfeito. Antes dos 40, a gente não classifica como menopausa, a gente classifica como insuficiência ovariana prematura. A partir dos 40 até os 45, a gente vai considerar uma menopausa precoce. Mas, mesmo assim, a paciente realmente pode menstruar até um tempinho a mais, desses padrões que a gente está falando aqui, até uns 50 anos. E isso é natural. Então, assim como a menstruação vem na menina, na primeira menstruação, que a gente chama de menarca, a menstruação também vai embora. E não é um período que a gente determina
não tanto hormonalmente quanto pela faixa etária. Então, o corpo vai dar sinais, a menstruação vai te dizer o que é que está acontecendo. A conversa com a ginecologista vai muito além de contracepção, de dizer em relação às suas queixas sexuais, de conversar sobre sim, doutora, os sintomas da menopausa estão querendo acontecer, e buscar realmente um profissional que te escute, que dê realmente importância aos seus sintomas, porque muitas vezes as pacientes, infelizmente, aparecem para mim com queixas de não terem sido escutadas em consultas e negligenciadas em relação aos seus sintomas. Então é muito importante essa conexão também na consulta. E quando os sintomas não aparecem? Tudo bem, a gente vai manter realmente a contracepção, se necessário, e orientar em relação aos exames de rotina. Manter direitinho a parte de análise clínica, tanto laboratorial quanto de imagem, para a gente avaliar risco cardiovascular direitinho, orientando sempre essa paciente em relação à preparação para essa fase. Então, prática de atividade física, como a gente já falou, se preparar realmente para viver essa época com segurança e qualidade. E existe algum ponto importante de informação? Mães que tiveram problemas mais acentuados terão filhas com problemas acentuados também, consequentemente, pela família fora? A gente não vê muita relação em, por exemplo, doutora, minha mãe tinha muitos sintomas e eu não tenho nada. A gente não tem essa relação genética. Mas como eu te falei que a pausa da menstruação antes dos 40 anos, que eu chamei de insuficiência ovariana prematura, sim, tem fatores genéticos. Então, por exemplo, doutora, minha mãe parou de menstruar com 36 anos, 37 anos. Então, a essa sim a gente vai dar mais atenção e tentar identificar alguns fatores nela. Doutora, a gente tem um quadro aqui que se chama Prosa de Consultório, onde a gente coleciona histórias interessantes de clínicas parceiras, de áreas médicas diferentes. Perfeito. Tem sempre uma história interessante. Vamos ver a história desse episódio? Perfeito. Então, eu tenho uma história que eu quero contar de um paciente que eu atendi há pouco tempo. Este paciente tem aproximadamente uns 56 anos de idade e é um paciente que tinha queixa de lesões na palma das mãos e nos pés. A pele dele era muito grossa, descamava e coçava. Ele sempre procurou atenção médica para investigar essas lesões, tanto no pronto-socorro, nas UBSs. E sempre foi prescrito pomadas, medicações para alergia. Nunca deram como diagnóstico certo, né? Trataram como uma alergia de pele, trataram muitas vezes como uma dermatite seborreica e outras vezes incluso com uma micose fúngica, uma infecção fúngica da pele. Quando ele chegou na consulta, ele me mostrou as lesões, eu fiz uma avaliação dos pés, desde a ponta dos pés até a cabeça, avaliei tudo. E aí eu decidi fazer uma biópsia. Eu já tinha mais ou menos uma hipótese diagnóstica. Fiz uma biópsia e vejo que ele tinha uma psoriase palmoplantar, uma psoriase invertida. Aí eu dei o tratamento certo, incluso cheguei a entrar com metrotexate, porque ele já era paciente para esse tipo de medicação. E agora ele está sem lesão nenhuma, então acho que foi um sucesso esse caso que eu queria contar para vocês. Muito bem, uma história de um consultório dermatológico e existem até relações da dermatologia, sintomas na pele, o fogacho, a vermelhidão. Perfeito. As pacientes às vezes procuram primeiro o dermatologista em relação à vermelhidão que o fogacho, que é o famoso calorão, traz consigo nessa parte da menopausa. Então as pacientes às vezes sentem um rubor, que a gente chama facial, e essa vermelhidão às vezes preocupa membros da família. Às vezes ela nem identificou que é um calor, mas ela começa a perceber essa vermelhidão como algo alérgico na maioria das vezes, e às vezes buscam a dermatologia em relação a isso. Outro fator também é o ressecamento da pele, né? As pacientes reclamam muito de que nesse período de transição parece que a hidratação muda, né? A gente sabe que o próprio estrogênio, que a gente faz uso durante a reposição hormonal, é claro,
também melhora um pouquinho essa qualidade da pele. E dentro da área da libido, a gente vai ter um ressecamento também que vai atrapalhar essa atividade sexual da mulher. Perfeito, Fernando. A gente chama o ressecamento vaginal da mulher menopausada de síndrome geniturinária da menopausa. Essa questão a gente tem que lidar com muita atenção, porque não só pelo fator de poder falsear alguns exames, como um Papa Nicolau, que é de suma importância, né? A gente entendendo que esse ressecamento pode prejudicar essa coleta e incomodar. A paciente que vem com ressecamento vaginal vai se queixar tanto de dor na relação sexual como falta da libido, entendendo que essa diminuição da libido pode acontecer também pelo próprio ressecamento. Se é algo que incomoda, se é algo que ela vai ter queixas, não vai ser algo prazeroso. Então a gente tem que conversar em relação a isso. Hoje, a maioria das reposições hormonais, quando a gente pensa em via oral ou transdérmica, elas não funcionam tão bem fazendo uma hidratação vaginal. Por isso que a gente tem a reposição hormonal via vaginal também, que a gente faz um cremezinho ou alguns comprimidos que a gente já tem que fazem uma hidratação vaginal para melhorar essa lubrificação. É importante esse diálogo, é importante a relação de confiança da paciente Perfeito. com a médica, com o médico. Exatamente. Porque assim os problemas vão ser amenizados. Porque é normal ter o ressecamento, mas não é normal conviver com isso. Exatamente. O ressecamento pode vir, mas eu sempre oriento. A gente tem que tratar. É algo que hoje a gente percebe realmente uma mulher muito mais ativa aos 50, 60 anos do que muito antigamente, que a gente realmente vê aquelas pacientes já um pouco mais debilitadas. A qualidade de vida hoje está muito melhor. A gente vê pacientes envelhecendo com qualidade. Mulheres aos 50, 60 anos que estão no ápice da felicidade, conseguindo viajar, passear com o parceiro, passear com a parceira e querem uma qualidade de vida sexual também. Claro que de vida a gente vai priorizar primeiro, sem dúvida, uma boa saúde, uma boa prática de atividade física, né? Então, o físico, o mental bem estabelecido para a gente ter uma vida sexual saudável e de qualidade. Por isso que não é exagero dizer que a menopausa é também um portal de oportunidades, desde que ele seja conhecido, planejado, Exatamente. Entendido, a mulher já tem a vida feita, resolvida, trilhada, Sem e agora dúvida. ela tem a oportunidade de um outro caminho para trilhar. Perfeito, Não é? e de viver com qualidade, de não passar por esses sintomas angustiantes que às vezes debilitam e impossibilitam ela de continuar uma vida saudável, feliz, né? Então eu brinco que a gente tem que proporcionar realmente uma qualidade plena para essas pacientes, não pensando só apenas na prática de reposição hormonal, mas abranger realmente todas as qualidades que essa paciente tem que ter na vida. E muitas questões também geram dúvidas, né? A gente tem aqui um momento mitos e verdades. Perfeito. Tem uma frase muito interessante quando a gente diz que toda mulher engorda na menopausa. Perfeito. E aí eu te pergunto, isso é mito ou é verdade, doutora? É um mito, né, Fernando? Mas a gente realmente vê como uma super queixa. As pacientes às vezes vêm no consultório falando, doutor, eu engordei muito, né? E o que está acontecendo? Na verdade, a gente sempre orienta aqui. Se a nossa qualidade de vida não era boa antes da menopausa, se a gente não tinha uma boa adequação de práticas de alimentação, de práticas de atividade física, a gente não vai envelhecer com qualidade e não vai ter um período adequado porque também já não tinha antes. Então, com a queda do estrogênio, como a gente já conversou, a gente vai também ter uma diminuição do metabolismo. Mas entenda, se a gente antes disso já tinha uma boa prática de atividade física, uma boa prática de alimentação, com certeza a gente vai passar por isso muito bem. Isso, atividade física, a gente já falou aqui, 150 minutos por semana. Perfeito. Por semana de atividade física distribuídas. Entre os 7 dias, dá para fazer tranquilo, né? Exatamente, essa é a diferença Muito entre bem. uma vida mais plena, uma menopausa bem enfrentada, bem vivida, né? Sem dúvida, a alegria que a menopausa tem que trazer, né, de deixar essa mulher mais feliz nesse período, entender que é uma fase, assim como o período da menstruação, assim como o período da gestação. A ginecologia também está presente nos consultórios para atender pacientes que estão passando por essa fase. Então, não negligencie seus sintomas. Priorizem a saúde por inteiro, tanto mental, espiritual, a parte de atividade física e realmente uma boa consulta médica com bons exames, uma rotina realmente ginecológica de qualidade para a gente abranger essa paciente por inteira. Maravilha. Menopausa não é doença, é preciso Perfeito. entender isso para trilhar a jornada e lá na frente dizer com muito orgulho, tá tudo certo.
Você passa anos da sua vida tratando uma questão de saúde da maneira errada. Quando um médico finalmente descobre o que você tem, sua vida muda completamente. Essa é a história da Jane e a gente vai conhecer ela agora. Eu me chamo Jane, eu tenho 47 anos e eu sou acompanhada aqui pelo Amor Saúde desde 2020. E aí eu vim aqui por conta de uma questão que eu tinha um problema de infecção urinária de repetição, já tive convênio e ninguém descobria nada, então passei pelo SUS, era uma luta muito grande, tomando antibiótico, tantos antibióticos e nada. E aí foi quando eu conheci aqui a Clínica Amor Saúde, passei com um ginecologista aqui, uma ginecologista muito boa, que ela descobriu que eu tinha mioma. Aí, devido, né, a essa medicação, né, para reduzir mioma, né, ela causa os efeitos que é a pré-menopausa, né? Então, eu tô sentindo, né, que as questões, né, dos calorões, né, toda essa questão que a mulher que tem menopausa sente, né? Mas eu tô sendo muito bem acompanhada pelo ginecologista, ele vai ver se eu preciso tomar algum hormônio, alguma coisa, né, para poder, né, cuidar melhor disso. Então, aqui é completo. Aqui você cuida, você faz aquele tratamento de preventivo, se tiver algum problema também já resolve. Então, é uma clínica que realmente tem amor pelo que faz jus ao nome Amor Saúde. Eu amei tanto esse lugar que quando eu fui bem atendida aqui pela primeira vez, foi um atendimento tão impactante para mim, que eu procurei logo o gerente da unidade e falei, não, quero trabalhar, quero prestar o mesmo serviço, né, prestar um serviço de qualidade, então eu já estou aqui há 5 anos, né, desde a época que eu vim aqui tratar. Hoje eu sou nutricionista, já trabalhei no SUS, mas eu nunca deixei o Amor Saúde, sempre conciliei os dois. Eu amo esse lugar, não canso de falar, e quanto o Amor Saúde me quiser, eu estou aqui. E o episódio fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue acompanhando a gente em outros episódios da TV Cartão de Todos nas nossas redes sociais, no YouTube e no Instagram também. A gente se vê por lá. Saúde!